Então, bom dia a todos que eu não dei bom dia. Sejam bem-vindos ao Café com Vida Diária. Estamos nos Evangelhos Sinóticos, passando por Mateus, o Evangelho segundo escreveu Mateus, e temos visto Deus fazer coisas lindas e grandes. Hoje vamos passar por Mateus 4, e Mateus 4, ele starta o ministério de Jesus. O ministério de Jesus começa com Jesus sendo levado ao deserto. E eu acho isso muito importante, porque tem muitas pessoas achando que Deus ainda não começou o ministério na vida deles, porque não tem palácios, porque o Senhor vai realizar as promessas, né, como se fosse o ministério fosse mesmo um morango a leite com marshmallow e chantilly, né? Quando na verdade muitas vezes o ministério é a arte de deixar que o Espírito te leve ao deserto. E aí é ali que o ministério está sendo gerado, né? O deserto é esse lugar onde muitas vezes o Espírito Santo nos forja e nos prepara para grandes e grandes, incríveis momentos com Ele, para vivermos o sobrenatural de Deus. Nós vamos entender isso aqui, com a própria vida de Jesus. A tentação de Jesus. Então, o Espírito Santo levou Jesus ao deserto. Veja que o Espírito Santo levou. Também tem outra coisa que eu sempre gosto de pensar. O Espírito Santo levou Jesus ao deserto. Agora, tem uma pessoa no Antigo Testamento que é muito respeitada por todos nós. Tem um profeta que o Espírito Santo não levou ele ao deserto. Elias. Elias, o Espírito Santo não levou. E você vai ler lá que Elias foi para o deserto. E isso é muito sério, porque existem desertos que o Espírito Santo não nos levou. Nós vamos para esses desertos. Nós nos colocamos em desertos muito desnecessários. O deserto, quando o Espírito Santo nos leva, ele é sensacional. Ele faz oásis no deserto, ele nos protege. Quantas vezes eu olhei para o meu esposo assustada e falo, eu deveria estar preocupada com isso, eu me sentindo esquisita, sabe? Isso é realmente sério, por que eu não estou assustada? Gente, mas isso é grave, por que eu estou em paz? Gente, mas isso é pesado, por que eu não estou preocupada? E porque esse deserto é onde Jesus está. Mas também já fui para alguns desertos que parecia que eu ia morrer. E aí eu fui descobrir que, na verdade, esses desertos que eu vou e parece que vou morrer, são desertos que eu fui, mas não era para ter ido, porque não foi o Espírito que me levou. A gente toma certas decisões e a gente acaba andando por determinadas rotas que nos fazem mesmo sair do palácio e ir para o deserto, ou sair desse lugar de descanso e ir para um deserto. Então é importante que você perceba que deserto é esse que eu estou passando. Quem me trouxe para esse deserto? Esse deserto foi o Espírito que me trouxe? Ou eu estou arrumando esse deserto? Ou eu vim para esse deserto? Se foi o Espírito que te trouxe, amém. Porque o Espírito que leva, gera, transforma, cuida, né? Agora, se for você que for para o deserto, vou te dar um conselho, sai daí. Porque Elias, quando foi para um deserto que o Espírito Santo não levou, quase morreu. Na verdade, ele pediu para morrer, ele estava em grande angústia. E por 3 vezes, Deus precisou mesmo dizer, olha, levanta, come. Não fica aí, não te levei para ir. Não é para você estar aí. Não fui eu que te levei para esse deserto. E ele comeu, e com a força daquela comida, ele andou e entrou dentro de uma caverna. E então, Jesus vai lá e diz, olha, sai da caverna, e eu não estou mandando você ficar aí. Esses desertos que você está provocando aí não sou eu.
Então, quando a gente estiver passando por um deserto, você tem que fazer esse exercício. Vem cá, isso aqui está um deserto, hein? Esse deserto que eu estou vivendo aqui, o que é isso aqui? Foi o Espírito que me trouxe? Né? Eu sinto que o Espírito me trouxe para cá. É isso aqui que eu estou vivendo. Foi o Espírito que gerou ou fui eu que gerei? Com escolhas equivocadas? Ou fui eu que gerei porque não tive sabedoria? Ou fui eu que gerei porque não tive discernimento? Né? Eu preciso reconhecer os desertos da minha vida. Você está anotando? Coloca aí, Mateus capítulo 4. Eu preciso aprender a reconhecer os desertos da minha vida. Bom dia, Lúcia. Tá? Eu preciso aprender a reconhecer os desertos da minha vida. Entender se aquele deserto foi o Espírito que me mandou, como Jesus, que foi levado ali pelo Espírito, ou se aquele deserto, como Elias, eu me coloquei nele. Eu decidi ir para lá. E aí, como que eu vou saber, pastora? Os sinais. Quando o Espírito leva na angústia, quando o Espírito leva a força, mesmo diante da angústia, como no Getsemane, ele envia anjos, ministros, sobem e descem. Né? Então, há um cuidado, há um oásis, há respostas, algo está sendo gerado. E quando você vai e não é para ir? Há uma única voz dizendo, sai daí, levanta, vamos embora. O Espírito está lá dizendo, por que você fez isso? Não era para estar aí. Você está entendendo? Então, essa é a primeira verdade que eu quero te ensinar nesse texto. Então, o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então, qual era a finalidade? A finalidade era criar resistência. Porque dentro do ministério tem uma característica que ninguém que quer exercer o ministério pode deixar de ter. Existe uma força que todos aqueles que querem servir Jesus precisam ter, que se chama resistência. Anota aí, resistência. Então, na verdade, Jesus, ele foi levado para criar casca. Jesus foi levado pelo Espírito também, porque a Bíblia diz que ele foi tentado em tudo, mas não pecou em nada. Então, também para nos mostrar que é possível. Como ele venceu, nós também podemos vencer. Então, o Espírito levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. E nós somos provados. Eu quero te lembrar de Jó. Tá comigo? Ó, você tá comigo aqui? Se você pensar em Jó, ele foi tentado pelo diabo. E teve a permissão de Deus, tá? Teve. Aí você vai dizer, por quê? Porque Deus, que é onisciente, sabia que podia. Porque Deus, ele não nos faz passar por nada que a gente não pode suportar. Então, ele permitiu. Então, é como o ouro que é provado pelo fogo. Um princípio espiritual. Deus prova os seus filhos. Para quê, pastora? Para ir gerando autonomia. Eu provo os meus filhos aqui em casa para entender até onde eles vão. Para entender se eles, olha, muitas vezes eu falo, olha, faz isso, né? Lava aquele copinho, para ver se eles já estão prontos para aquilo. Se eles lavarem bem um copinho, põe um pratinho. Agora lava o copo e o prato. Já dá, hein? Agora lava a louça. Ninguém, nenhum pai, nenhuma mãe vai colocar o filho no fogo se não primeiro prová-lo. Isso é prova de amor. Então, o pai, sim, vai nos provar para ver quanto nós estamos resistindo. E aí tem gente pedindo, Deus, me coloque nos lugares altos. Você não está aguentando nem os lugares baixos, vocês querem os altos?
Deus vai provar no lugar baixo, você não vai? Ele prova você nas coisas mais simples. Você não dá conta, como é que Deus vai colocar você nos lugares altos? O pai não faz isso com você. Papai, ele protege os filhos. Ele vai provando você e vendo se você aguenta. E então ele vai tirando você ao ministério, porque ele vai dizer, eita, isso aqui ela aguenta já. Já dá para colocar. Então nós precisamos saber disso. Que o nosso ministério envolve resistência, envolve treino, envolve o provar de Deus para ver o quanto de autonomia temos. E aí não adianta a gente dizer, eu quero viver coisas grandes. Se eu perguntar, quantos aqui querem viver as coisas grandes? Quantos aqui querem ir para uma nova estação? Quantos aqui querem viver algo maior? Todos vão dizer, eu. A pergunta é, quantos aqui estão suportando o lugar onde estão? Quantos aqui estão sendo fiéis ao que Deus já está propondo? Quantos aqui estão tendo resistência aos dias maus que hoje enfrentam? Porque, gente, dia mau é igual PlayStation. Dia mau é fase. E as fases, elas vão aumentando. Amém, Elaine. As fases, elas vão aumentando. Sabia? Vai aumentando de fase. E aí você fala assim, eu vou dizer a vocês uma coisa. Se eu passasse pelas coisas que passo hoje, há 10 anos atrás eu não aguentava, eu morreria. Faz esse exercício de pensar assim, o treino que eu estou vivendo hoje, o que eu estou vivenciando hoje, há 10 anos atrás eu suportaria, eu teria discernimento, eu teria resistência, eu teria força, ou eu surtaria? E hoje eu tenho convicção que o lugar onde eu estou e o que Deus está me mandando fazer, se fosse há 10 anos atrás, eu não aguentaria. Não daria. Mas o Espírito Santo de Deus me preparou para estar onde eu estou. E a única coisa que eu tenho pedido, Deus, me deixa passar nisso aqui. Me deixa passar nisso aqui. Me deixa passar nessa fase. Porque eu estou ansiosa por viver coisas maiores contigo. Tu és incrível, o evangelho é incrível, a palavra é incrível, viver contigo é incrível, eu estou querendo fazer tantas proezas contigo. Eu sei que o Senhor tem algo extraordinário na terra e eu quero participar disso. Então me prepara mesmo, me gera casca, me gera resistência para eu conseguir estar contigo nas maiores coisas. Então, quando você estiver no meio de uma prova, não fique triste para baixo. Às vezes a gente fala assim, estou passando por uma prova. Olha que prova. Como se fosse uma coisa terrível. Eu posso dizer uma coisa, alegre-se com as provas. E agora eu posso ouvir Tiago dizendo, se alegre quando você for provado. Tiago vai dizer isso. Se alegre com as perseguições. Parece loucura, né? Como que eu vou me alegrar com prova? Como que eu vou me alegrar? É simples. É porque o Senhor está te preparando para viver algo maior. Então se alegre porque há um Deus no céu que olhou para você e disse, vale a pena, vale a pena, vale a pena, você aguenta. E eu posso ouvir Deus. Eu não sei se você já viu, eu acredito que sim, que muita gente viu, o primeiro filme do BV Filmes, que era Desafiando os Gigantes. E uma cena que marcou muito Desafiando os Gigantes é que o treinador, ele faz um dos jogadores ir de um lado ao outro, né? Me parece que de joelhos, e ele já não estava aguentando mais, se eu me lembro bem, e ele começa, vamos, você aguenta sim, você aguenta, você consegue, vamos, você consegue. E quando ele abre o olho, que ele percebe que andou o campo de fora a fora, ele fica surpreso, e todos surpresos, porque sem Deus ele jamais conseguiria ter feito aquilo. Que uma das cenas mais lindas do Desafiando os Gigantes, sem dúvida. Vocês compreendem? Uma das cenas mais lindas, porque é isso que eu sinto que Deus faz conosco. Deus, os anjos, o céu, nos coloca diante de certas provações
Então ele olha para nós e diz: vamos, vamos, não desista agora, vamos, você consegue, vamos, resistência, força, não volte atrás. Aquele que colocou a mão no arado não pode olhar para trás. O justo viverá para a fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Bora! Me parece que algumas vezes eu vejo o Espírito Santo gritar isso a meu respeito. Sara, não olhe atrás. Continue. Vamos embora, você consegue. Como um treinador, como um coach, à beira de um campo, incentivando, empurrando. Muitas vezes o Espírito Santo é assim conosco. Muitas vezes o Espírito Santo é assim conosco. Estão comigo? Então o Espírito Santo levou Jesus para ser tentado pelo diabo. E depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, e hoje eu quero falar do valor do jejum. A Bíblia diz que há cascas de demônio que só saem com jejum e oração. E a prática do jejum tem sido banalizada nos nossos dias. Aliás, as práticas da vida piedosa, como um todo, têm sido muito defasadas. Porque hoje, Satanás, as estratégias de Satanás mudaram. Realmente, Satanás tentou tirar a Bíblia do crente. Tentou destruir a Bíblia várias e várias e várias vezes. O diabo tentou destruir a Bíblia. E ele já entendeu o seguinte: não dá. Ninguém vai acabar com a Bíblia. Então ele desistiu de parar com a Bíblia. Então o que ele decidiu fazer? Tá, então eu não vou destruir a Bíblia, então eu preciso ocupar, distrair a igreja com muitas coisas para que eles não tenham tempo de a ler, para que eles desprezem, para que eles escolham tudo menos ela. Eu não vou mais tirar, eu já entendi que não dá para tirar a Bíblia deles. Eu não vou conseguir destruir, eu vou queimar e sempre vai ter uma Bíblia. Então, se eu não consigo destruir a Bíblia, eu vou distraí-los. E aí ele nos deu algo que podia ser para bênção, mas muitas vezes aquilo que podia ser bênção e deve ser bênção se torna uma maldição. Antigamente, eu não sei no teu tempo, vamos voltar ao tempo, se você ficou velho, velha. Antigamente, eu, quando pequena, tinha uma televisão com 4 canais. 4 canais. E patanecos, como a gente chama em Portugal, chamava em Portugal aqui desenhos animados no Brasil. Era só em um dos canais e num horário. Hoje as crianças, elas têm 200 aplicativos, elas nem sabem o que vai ver, elas ficam perdidas. É tanta demanda que sei nem o que eu vou fazer. Hoje uma criança tem Netflix, tem Globo, tem Amazon, tem Disney, tem tan, 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 tan. Hoje você não podia, você tinha que ver aquele filme. Vale a pena ver de novo. Isso ninguém podia discutir que não podia. Só tinha aquilo, você via de novo. Esqueceram de mim no Natal. Eu não sei vocês, mas eu já esqueceram de mim. Gente, é do tempo de vocês? Ou eu só estou eu ficando velha? Vocês viveram esse momento? Mas era um momento desinteressante. Então, o Filho de Deus, ele tinha vontade de estar no quarto e orar. Não havia demandas, não havia distrações. Vocês concordam? Não haviam distrações. Aí, por exemplo, quando você voltava do trabalho, normalmente o crente ele tinha uma Bíblia dentro da bolsa. Eu sou desse tempo, que eu lembro que eu entrava no ônibus e tinha algumas pessoas dentro da Bíblia, eu mesma lia a Bíblia. Entende? Dentro do ônibus. Era uma coisa comum. Hoje, quando você entra no ônibus, o que está todo mundo fazendo? E isso aqui tem Bíblia. Só que isso aqui, além de ter Bíblia, tem.
Instagram, Facebook, não é? Tem que mais? Jogos. Isso aqui tem muitas coisas. Então, agora, quando você chega num restaurante, eu achei tão lindo isso, só que não. Eu e meu esposo saímos para namorar, fomos comer juntos. Ai, amor, vamos. E chegamos no restaurante. E tinha uma família de umas 4, 5 pessoas. E ele falou: olha que linda família saindo para estar junto e passar um tempo de qualidade. E quando eu olhei, eu morri de rir. Pai, mãe e filhos, todos assim, ó, aguardando o cardápio. Eu falei, gente, eu não acredito nisso. Vocês estão entendendo? Que coisa horrível. Satanás, ele destrói as famílias distanciando as famílias. Vocês compreendem? E ele destrói nosso relacionamento com Deus, nos dando muitas distrações. Hoje nós temos muitas distrações. E nós precisamos silenciar as vozes e renunciar tudo para estar com Deus. Algumas revelações só virão por meio do jejum, da oração, da palavra, de um dia, de mergulhar nele. Então, nós precisamos ter essa prática. Oração. Os nossos pais, aqueles que vieram antes de nós, ler a Bíblia no celular é um desafio, porque tira a todo momento verdade, as notificações. É verdade, é verdade. Além de ser um desafio, uma tolice até, porque não dá, não dá. Os nossos pais, eles oravam uma média de 4 horas, sim, 6 horas. E aí nós dizemos, olha, né, como Abacuque, faça de novo nos nossos dias as mesmas coisas que você fez lá no passado. E aí nos perguntamos por que Deus não está fazendo mais, talvez os mesmos poder, com o mesmo poder, o mesmo sobrenatural que ele fazia no passado. Muitas vezes é porque a entrega, a devoção, não é mesmo. Como é que Deus vai fazer as mesmas coisas se nós não estamos dispostos a fazer as mesmas entregas? Então, quem mudou não foi Deus. Quem mudou fomos nós. Jesus ficou 40 dias sem comer. Tem mais gente que ficou assim. Moisés ficou 40 dias sem comer. Esses jejuns extensos, jejuns de muitos dias, alguns homens, alguns, se você for ver a história dos grandes avivalistas, os homens que trouxeram grandes avivamentos, eles vieram seguidos de um longo tempo de jejum. Agora, claro que isso é treino. Nunca jejuei e vou ficar 40 dias sem comer. Não vai, né? Começa pouco, faz uma manhã, aí você adquiriu resistência, olha aí a resistência. Faz um dia, adquiriu resistência, faz 2 dias. Adquiriu resistência, faz um final de semana. Adquiriu resistência, faz um jejum. Agora, jejum também, gente, jejum é imersão. Não adianta você fazer jejum num dia que você não vai conseguir estar com Deus, estar em Deus. Fazer jejum e ir para o shopping não é jejum, porque você não está ouvindo Deus. Não, mas eu estou conectada com. Não está. Você está conectada com qualquer coisa, menos com Deus. São muitas distrações no shopping. Como é que você vai ouvir Deus dentro do shopping? Então, se você vai precisar sair, se envolver no trabalho, tem gente que está fazendo jejum trabalhando, 200 demandas naquele trabalho. Pastor, o que você acha? Eu acho que você deve optar por fazer jejum num dia que você possa ficar só com Deus. Porque o jejum te torna sensível para você ouvir a voz de Deus. Então, aquele dia precisa ser uma imersão de palavra, de oração e jejum. Imergir em Jesus. Tem que ser um dia para você mergulhar em Deus. Entende isso? Então, nós precisamos entender que o jejum é uma prática,
é um exercício igual a oração. Tem gente que não ora 5 minutos, aí decidiu que vai orar 1 hora. Não vai orar 1 hora, você não tem prática. Jejum, leitura da Bíblia, oração, é treino, é treino. Você vai pegando resistência, você vai treinando. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês, eu estou passando por treinos. Eu estou com um grande personal, inclusive indico o Leozinho, da nossa igreja. E o Leozinho está tendo que me criar resistência. E ele diz, pastora, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar pesos mais leves. Se pesar, você me diz, não pode pesar. Porque agora, pastora, no primeiro momento, nós vamos criar resistência. E assim como é no corpo, é na prática da fé, da piedade. Nós precisamos, como filhos de Deus, criar resistência. Amém? Agora veja que a tentação acontece depois de 40 dias, Jesus se preparando. Aí ele estava preparado para ir para a próxima fase. Você sabe por que muitas pessoas não saem do lugar, não veem o ministério avançar? Porque elas não se preparam para as próximas fases. Então se prepare para as próximas fases. Ore, jejue, leia a Bíblia, se comprometa com resistência na fé cristã. Jesus estava com fome, 40 dias sem comer. Ele, na sua natureza, a gente chama hipostática. Anota aí, Jesus tinha uma natureza hipostática. E vou escrever aqui, ó. Postática. Anota aí no seu caderninho. E agora eu vou explicar o que é natureza hipostática. A natureza hipostática de Deus diz que Jesus tinha 2 naturezas o tempo inteiro que esteve aqui na Terra. Jesus teve uma natureza, algumas pessoas vão dizer 100% homem e 100% Deus, mas isso faria dele 200%, né? Então não faz sentido. Jesus, na verdade, o certo é você dizer que Jesus foi plenamente homem e Jesus foi plenamente Deus. Deus, ele não deixou de ser Deus quando ele se fez carne. Ele permaneceu sendo Deus. Tá? Ele se esvaziou da forma corpórea, ele se encarnou, mas era Deus entre nós. Deus conosco, Emanuel, Deus conosco. Tá? Mas ele também foi plenamente homem. Até porque ele precisava ser tentado em tudo como homem para nos provar que como ele venceu, nós também venceremos. Então, quando alguém perguntar, e aí, Deus era homem ou Jesus era Deus? Aí você vai dizer, Jesus tinha uma natureza hipostática. Estão comigo? Anotem. Aí vão perguntar para você, o que é natureza hipostática? Aí você vai dizer, ele foi plenamente homem, mas também foi plenamente Deus. Não deixou de ser Deus, tá? Então pega isso aí. Então o diabo chegou perto dele e disse, se você é filho... Ai, gente, isso aqui é muito, muito, muito previsível. A primeira coisa que Satanás tenta, o filho de Deus, é na sua identidade, tá? A primeira coisa que ele faz quando ele quer destruir você, ele destrói, ele luta para destruir a sua identidade. E a primeira coisa que Deus quer fazer no processo de cura e libertação é restaurar a sua identidade. Inclusive, eu tenho um seminário que já fiz em vários estados do Brasil e fora do Brasil, mesmo aí fora, em Luxemburgo e em Portugal, tive ano passado aí, fazendo seminário de cura. E esse seminário, ele começa a palestra primeira, a palestra número 1. A primeira coisa que ensino no seminário é restaurando a sua identidade em Cristo. Restaurando a sua identidade em Cristo. Aí você fala, por quê? Porque a primeira coisa que o inferno faz, quando quer destruir um homem, quando quer destruir uma mulher,
é quebrar a identidade dela ao meio. Se tem uma coisa que Satanás tenta fazer, é destruir a nossa identidade. Perceba, por isso que em Romanos, quando nós começamos a ler, e começamos a eu, Paulo, servo, chamado por Deus para ser apóstolo, Paulo, ele começava sempre se apresentando, todas as cartas. Só que Paulo era um pai apostólico. Paulo era um cara famoso no seu tempo. Paulo era um cara que todo mundo conhecia. E eu disse a vocês, por que ele faz isso? Porque Paulo sempre reforça a sua identidade. Por que você vai ver João dizendo, né? João vai escrever a seu próprio respeito, o amado, ele se intitula como o amado. Lúcia, pastora, quando vai a Portugal? Espero que logo, Lúcia. Espero voltar logo para ver vocês, tá bom? Então, o amado, por que ele vai dizer assim, olha, e aí o amado, aquele que Jesus amava, aquele a quem Jesus amava. Ele tinha uma identidade bem resolvida. Vocês compreendem? Nós precisamos ter uma identidade bem resolvida. Quem eu sou em Deus precisa estar claro. Deus me ama, isso tem que estar claro. Deus não vai desistir de mim, isso tem que estar claro. Eu sou filha e Ele não vai me jogar fora, isso tem que estar claro. Agora, eu pergunto a vocês, se Jesus, o Filho de Deus, foi tentado na sua identidade, que dirá eu e você? É ou não é? Que dirá eu e você? Se você é filho de Deus, aí ele vai dizer, mande que estas pedras virem pão. E aí, como que ele vai tentar a sua identidade? Ele vai dizer, você não é crente, não. Ah, agora você está orando? Ele não vai te ouvir, não. Você é muito fraco. Você não é capaz. Deus não te escolheu. Você não tem condições. Satanás fica lá. Só que Jesus suportou as tentações por causa das práticas do jejum, de ouvir o Pai, da oração. Você sabe por que muita gente nessa hora se desvia? Porque não tem práticas de piedade. Não se preparam para as tentações. Na oração do Pai Nosso, ele vai dizer, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, seja aqui na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Livra-nos do mal. Livra-nos do mal. Livra-nos das tentações. Não nos deixes cair em tentações. Se Jesus nos ensinou a pedir para não deixar cair em tentação, é porque você vai ser tentado. Se você vai ser tentado, não é prudente que você não se prepare para o tempo de tentação. E como que eu me preparo para um tempo de tentação? Como Jesus fez. E como que Jesus suportou a tentação? Jejuando. E aí, se o Filho de Deus precisou jejuar, por que você não vai precisar? Eu acho uma comédia que os filhos de Deus fiquem anos e anos sem a prática do jejum. Se o próprio Filho de Deus jejuou, por que você não vai jejuar? Jesus vivia uma vida de intensa oração. Vira e mexe, ele deixava todos ir ao deserto para orar. E nós não temos prática de vida de oração? Não é normal. Nós precisamos ser como Jesus. Nós precisamos ser o modelo de Jesus. Hoje eu estou introduzindo. Mateus 4 é rico, é rico. Mateus 4 é rico. Mateus 4 carrega muitas verdades espirituais.
E eu não tenho a menor vontade de sair correndo em Mateus 4. Não tenho. Porque eu quero com vocês pegar verdades. E Mateus 4 está carregado de um curso. Mateus 4 é um curso. É uma formação de obreiros. E o exemplo é do maior líder de todos os tempos, Jesus Cristo. Então, hoje, eu quero que você lembre. Jesus, ele foi levado ao deserto. Jesus, ele não foi ao deserto como Elias, ele foi levado. Existe uma diferença grande quando vamos a desertos que Jesus não mandou e quando vamos pelo Espírito para ser tentados, para criar resistência. A prática do jejum não deve cair por terra e precisamos vigiar a nossa identidade. Não vou colocar mais do que isso para vocês, que é muita coisa e eu quero que vocês guardem tudo que eu vou dizer. Então, hoje, nós vimos Mateus 4, versículo 1 ao 4, tá bom? E aí, segunda-feira, porque amanhã é sábado, domingo tem culto matutino para quem está aqui perto da Igreja Apostólica Relevante, vai lá estudar. Segunda-feira, eu vou voltar em Mateus 4, a partir do versículo 4. Então, hoje, guardem isso. Que deserto que eu estou passando? Quem me levou a esse deserto? Quais são as práticas? Eu estou jejuando? Porque a Bíblia diz que nós deveríamos orar, livra-nos das tentações, não nos deixes cair em tentações. Então, passaremos por tentações. Como Jesus, estamos jejuando para suportar tentações, ou faz anos que você não sabe o que é jejum? E agora não está fazendo loucura não, tá? Ai, a pastora lá no programa falou que eu tenho que jejuar, vou jejuar o dia inteiro. Se você não jejua nem meio-dia, resistência primeiro. Jejua primeiro uma manhã, depois uma tarde, depois vai aumentando. É assim que faz. Lê a Bíblia, orar e vigie a sua identidade. Faça como Paulo, vá para frente do espelho e diga: eu, Sara, filha amada, serva, escolhida por Deus para ser pastora, pregadora da palavra, mãe de Ana, Davi e Pedro, esposa do pastor Bruno Corrêa. Vocês estão entendendo? Fale quem você é. Vamos orar? Senhor Deus, a tua palavra nos restaura. Ela é tão rica, tão preciosa. Espírito Santo, não nos deixe a desertos que o Senhor não está nos levando. E se por acaso alguém que está me ouvindo foi a um deserto que o Espírito Santo não levou, faz com que essa pessoa levante, coma e vá embora, como fez com Elias. Tire desses desertos que não foi o Espírito que mandou. Mas se tem alguém dentro de um deserto que o Espírito levou, fortalece. E faz com que ela tenha vigilância. Nos ajuda nas práticas piedosas. Nos ajuda a restaurar o jejum, a oração, a leitura da palavra. Nos ajuda nas práticas piedosas, Jesus. Senhor, restaura a identidade. Fortalece-nos na nossa identidade em Cristo Jesus. Ajuda-nos a ter uma identidade bem resolvida. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Gente, até amanhã. Não, até segunda. Ainda bem que a Ana colocou ali. Até segunda. Deus abençoe vocês. Segunda voltamos para esse treinamento intensivo de Jesus. Para aprender, né, com esse treinamento. Beijos, Ana. Fim de semana a todas.
final bom final de semana. Amém. Tchau, Cheio de tchau, gente. vitória, Tchau, cheio da tchau. graça de Deus. Tchau. Obrigada, pastora, por tudo. Amém. Senhor abençoe. Amém, Lúcia. Até segunda. Segunda.